E aqui, falando especificamente da doença degenerativa discal, né, esquecendo um pouco a questão das hérnias discais, esquecendo um pouco a questão da espondilolistese, numa ressonância magnética em T2, né, que é a nossa imagem bem do centro do diapositivo, lembrando que T2, né, a imagem em T2, ela acende, ela tem um hipersinal em tudo que for mais rico em água. Então, o que se apresenta mais branco aqui, que chama atenção? O interior do canal, o líquor, o líquido que envolve, que protege, né, a medula lá em cima, na porção terminal da coluna lombosacral, já as raízes da caudequina. Só que o tema da aula é o disco intervertebral. E quando nós nos ativermos à análise do disco intervertebral, olha como ele tem um sinalzinho branco dentro e envolto por um material preto. Sinalzinho branco é um material rico em água. O que é rico em água dentro do disco? O núcleo pulposo. O preto é o material mais rígido, é o ânulo fibroso que envolve, que protege aquele disco. E aí nós vamos assim até L3, L4, e aí vamos para L4, L5 e L5S1. Fica muito nítido a diferença de sinal de L5S1 e de L4, L5 quando formos comparar com o sinal do interior dos discos acima. Popularmente o pessoal fala, o disco preto. O que é o disco preto? O disco preto é a desidratação discal. E aí eu vou regredir um pouquinho, né, porque eu comentei que o disco, por conta da sua inervação, pode ser um fator gerador de dor. Ok? Por outro lado, quer dizer que toda a desidratação discal, isso que nós estamos vendo aqui, toda a desidratação discal vai causar dor ao paciente? Não. Não. Se não existe uma irritação a essas terminações nervosas, se não existir uma lesão eventual nessa capa de fibra, uma fissura do ânulo fibroso ou um esgarçamento dessas fibras do ânulo fibroso, essa desidratação discal por si só não representa obrigatoriamente dor ao paciente. Pode ser eventualmente um achado de exame, né? Claro que numa coluna como essa, onde existe uma hidratação muito boa dos discos aqui acima, e os dois últimos discos, que diga-se de passagem, L4, L5 e L5S1, são os discos que no dia a dia, nas vidas de escritório, de computador, de sentar longas horas no trânsito, enfim, são os que mais são submetidos ao estresse, mas o fato de haver um descompasso, a hidratação muito boa acima e a desidratação abaixo, já faz a gente pensar que, talvez tenha alguma atividade aí que esse pessoal ou está causando um overuse, ou é uma questão postural, ergonômica, que está colocando uma pressão exacerbada nesse disco. Mas não necessariamente pode ser causa de dor, né? Pode ser um achado de exame. E isso a gente consegue falar com propriedade porque existem publicações que fizeram ressonâncias magnéticas em pessoas sem queixas absolutamente alguma de dor lombosacral, e dentre essas pessoas foram achados, né, diversas alterações discais, a maior parte delas a desidratação discal, pessoas completamente assintomáticas. Então, lembrar como nós reconhecemos a desidratação discal, o disco preto, a perda de sinal em T2. Por outro lado, ela só vai ter alguma validade se eu tiver uma história minuciosa desse paciente, se eu tiver o exame físico compatível desse paciente com a doença degenerativa discal e com a dor correspondente à topografia desse disco desidratado, desse disco lesado. Então, tudo isso, a mensagem aqui é para dizer que a clínica, uma vez mais e sempre, ela é soberana. Então não tem validade alguma eu tratar uma ressonância magnética sem examinar o meu paciente, sem colocar a mão no meu paciente, sem tirar a história pormenorizada da queixa desse paciente. Então a gente tem que caminhar sempre em compasso, e os exames são exames complementares. O título desse diapositivo é Exames Complementares. Então eles servem para complementar e corroborar ou refutar a minha hipótese diagnóstica que já está sendo formulada, que já foi formulada na minha cabeça. Agora, existe uma outra alteração. Aqui é no corte de L5S1, e aí vamos no corte axial. O disco intervertebral
E tem uma coisa que chama a atenção da gente aqui, olha, é um disco bem pretinho, só que aqui, bem na região posterior desse disco intervertebral, vou parar aqui o meu cursor, tem um sinalzinho branco. E vocês lembram que branco é uma estrutura rica em água, em T2 na ressonância magnética. Ué, é um disco desidratado, por que tem um branco bem na periferia, bem na topografia de ânulo fibroso? É uma inflamação local, é uma inflamação desse ânulo fibroso. Por que inflama o ânulo fibroso? Essa aí é a tal da fissura de ânulo fibroso. Então, esse tipo de alteração, a fissura do ânulo fibroso, já é um aspecto um pouco mais evoluído da doença degenerativa discal, e sendo um machucado nessa parede do disco, aí já a probabilidade de ela ser motivo de queixa, de dor desse paciente é maior. Então, é importante a gente avaliar e valorizar essa fissura de ânulo fibroso. É importante também porque, independente, né, do ano em que o acadêmico de medicina se encontra, invariavelmente alguém vai, em algum momento da vida, jogar uma ressonância magnética no teu colo e às vezes a pessoa lê fissura de ânulo fibroso e não sabe do que se trata, né? Não sabe qualificar se é uma coisa grave ou se não é algo grave. Então a fissura do ânulo fibroso é o corte, é o esgarçamento dessa fibra que envolve, que recobre esse disco intervertebral. É uma zona de fraqueza na parede desse disco também. Então, quando existe uma fissura de ânulo fibroso, consequentemente, né, essas fibras esgarçadas, essas fibras adelgaçadas, mais finas ali, as fibras elas têm que segurar aquele material mais gelatinoso que faz pressão de dentro para fora do disco em todos os sentidos desse disco. Se existe uma zona com uma fissura, uma zona de menor resistência nessa parede, existe a maior probabilidade daquele material mais mole empurrar essa parede e aí sim fazer os deslocamentos discais, as protusões, as hérnias discais. Então, é importante que seja reconhecido e se não é causa, não é motivo de algum pinçamento neurológico, não é motivo de alguma hérnia de disco, ou mesmo até não é a queixa do paciente, é importante o reconhecimento, porque é uma zona de vulnerabilidade. Então, esse paciente tem que adequar suas atividades de estabilização justamente para tentar esfriar esse processo inflamatório, tentar dar condições para que o corpo cicatrize essa região e, consequentemente, diminua o risco de ter um problema de deslocamento discal no futuro. E aí, por último, nesse diapositivo, vamos nos ater um pouco à nossa imagem do lado esquerdo. Aqui é um paciente que tem uma listese importante, é um escorregamento de L5 sobre S1, mas não é por isso que eu trouxe essa imagem. Eu trouxe essa imagem aqui para a gente avaliar a osteofitose, os bicos de papagaio, que nós falamos em alguns diapositivos anteriores, que olha aqui embaixo, o tamanho desse bico de papagaio. Por que ele tem esse bico de papagaio? O disco ele se desloca, ele faz uma pressão na região anterior da vértebra e o corpo tenta fazer o quê? Ele tenta fazer uma fibrose, tenta jogar uma calcificação local para tentar esfriar esse processo. Existe uma certa instabilidade em cima também, L4, L5, olha os osteófitos aqui, os bicos de papagaio. Existe também um afilamento do disco. E isso é o máximo que nós conseguimos falar em termos de doença degenerativa discal quando estamos frente a um exame de radiografia simples, né, de radiografia de perfil, que é isso. Então, eu infiro que L4, L5 e L5S1 existe uma doença degenerativa discal, não tem dúvida, porque o espaço está achatado e é um processo crônico, porque os osteófitos, essa calcificação, ela não se forma do dia para a noite. Então, existe um processo crônico de pressão exacerbada nesses segmentos e com tempo suficiente para causar essa dinâmica de calcificação local. Então, de forma bem visual, né, são esses os exames, um exame de entrada, um exame de menor complexidade, o raio-x, que já dá para a gente tirar muita informação, e o exame que qualifica de forma mais detalhada, que é o exame da ressonância magnética.